Abram comigo vossas Bíblias em Levítico capítulo 16, os versos 29 ao 31. Isso é sobre o dia da expiação, o que o povo judeu chama de Yom Kippur, que ainda é o dia mais sagrado do calendário judaico, 3.400 anos a partir do momento em que essas palavras foram ditas. Falando sobre este dia da expiação, Moisés diz: o Senhor está falando por meio de Moisés. Este será um estatuto perpétuo para vocês. No 7º mês, no 10º dia do mês, afligireis vossas almas e não fareis nenhum trabalho em todos, seja um nativo de seu próprio país ou um estrangeiro que mora entre vocês. Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós para vos purificar, a fim de que estejais limpos de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um dia de descanso solene para vós e afligireis as vossas almas. É um estatuto para sempre. Essa é uma declaração muito enfática. É um estatuto para sempre. Isso é para nunca mudar. E como eu disse, por 3.400 anos ou mais, o povo judeu sempre observou o Yom Kippur. Mesmo se estivessem em um campo de concentração, eles o observariam como um dia do jejum. Em Atos 27:9, você não precisa ir até lá, mas é chamado de jejum. Então isso estabelece o fato bíblico que pode ser estabelecido de várias maneiras, que quando Deus disse aflijam suas almas, ele quis dizer jejum. Deus disse aflijam suas almas, ele quis dizer jejum. Eu ministrei uma vez, anos atrás, com um irmão batista, acho que se chamava Clarence Fast. E eu sempre dizia Fast, com sotaque britânico, mas concluí que ele tinha o direito de decidir como queria que seu nome fosse pronunciado, então fui junto com ele e pronunciava Fast, pronúncia americana. Não é nada fácil para mim mesmo agora. De qualquer forma, estamos falando de... Minha definição de jejum é ficar sem comida para fins espirituais. Não é necessariamente ficar sem beber, embora o povo judeu para Yom Kippur, por cerca de 25 horas, eles normalmente fiquem sem comida ou água. É perigoso ficar mais de 72 horas sem água e eu nunca recomendaria que você fizesse isso. Eu conheci um pregador chamado Tommy Hicks que virou a Argentina de cabeça para baixo há um tempo considerável e ele passou 17 dias. Moisés ficou 40 dias sem comida ou água, mas nunca tente ir além de 72 horas. A menos que você esteja em um reino sobrenatural com Deus como Moisés estava. Mas jejuar não é apenas ficar sem comida, é ficar sem comida para propósitos espirituais. Porque Deus exigiu que os israelitas afligissem suas almas. Essa palavra afligir é uma palavra muito poderosa. Também é usado para descrever o que um homem faz a uma mulher quando a estupra. É subjugar, humilhar. E Deus exige que humilhemos, subjuguemos e humilhemos nossas almas. E ele disse aos israelitas: se vocês não fizerem isso todos os anos, vocês não serão mais o meu povo. Então Deus atribui uma importância tremenda a este ato. Por quê? Porque você tem que entender a função da alma. A humanidade é um ser trino, feito à semelhança de um Deus trino. Espírito, alma e corpo. Não quero entrar em uma análise disso, mas essencialmente a alma é o ego. É o eu. E há 3 funções principais da alma, de acordo com a maioria dos teólogos: intelecto, vontade e emoções. Ou coloque a vontade em primeiro lugar: vontade, intelecto e emoções. Então, traduzindo para uma linguagem simples, sua alma é aquilo que diz: eu quero, eu penso, eu sinto. E é muito arrogante e autoafirmativo em cada um de nós.
E Deus diz: se você realmente quer minha bênção, terá que aprender a subjugar esse ego arrogante e autoafirmativo em cada um de vocês. Lembro-me de um advogado em Washington, D.C., muitos anos atrás, quando falei sobre o jejum. Ele decidiu que é uma boa coisa a fazer, vou jejuar por 24 horas. Bem, ele teve um dia miserável. Toda vez que ele chegava perto de um restaurante ou algo assim, ou um lugar onde servia comida, ele quase não resistia a entrar. Mas ele conseguiu chegar até o final do dia. Então ele deu uma surra no seu estômago. Ele disse: agora, estômago, você criou muitos problemas para mim hoje. Você tem sido muito indisciplinado, então vou puni-lo. Vou jejuar amanhã também. Isso é subjugar sua alma. É colocá-la sob a disciplina e o controle de Deus. E Deus diz: se você não fizer isso, você não é meu povo. Isso é o que ele disse a Israel. Não estou dizendo que ele diz isso a você, embora não veja porque ele deveria fazer alguma coisa diferente. No Salmo 35:13, Davi fala dessa maneira. Davi fala dessa maneira. Salmo 35, versículo 13. Vou ler apenas a última parte disso. Minha roupa era de pano de saco. Saco era uma marca de luto, e jejum e luto andam muito juntos. Humilhei minha alma com jejum. Esta versão diz: eu humilhei. É lamentável que as traduções modernas do inglês muitas vezes colocam self, onde o hebraico diz alma, o que é legítimo, mas obscurece o fato de que Davi estava lidando com sua alma. Humilhei a minha alma com o jejum. Essa é uma das razões pelas quais Davi sobreviveu. Ele teve muitos problemas e nem sempre fez a coisa certa, mas aprendeu a humilhar a alma. Foi isso que o tornou um grande homem de Deus. E creio que todo servo bem-sucedido do Senhor precisa aprender a humilhar sua alma. Existem outras maneiras de fazê-lo, mas o jejum é realmente a maneira bíblica de fazê-lo. Agora, já citamos juntos 1 Pedro, capítulo 5, onde Pedro diz: humilhai-vos. Portanto, a maneira bíblica de fazer isso, a maneira bíblica, existem outras maneiras, mas a maneira principal de se humilhar nossa alma é jejuar. Agora eu quero dar a vocês alguns exemplos históricos, primeiro do Antigo Testamento e depois do Novo. Quando fui salvo em 1941, se você pode acreditar, haviam pessoas vivas na Terra naquela época. Eu não era totalmente ignorante da Bíblia, porque como anglicano, e uma das grandes forças da igreja anglicana é que eles leem as Escrituras em todos os cultos. Então, eu conhecia as Escrituras em certo sentido histórico, mas não tinha entendimento espiritual. Eu tinha 24 anos. Eu fui educado nas melhores instituições da Grã-Bretanha. Eu nunca conheci uma pessoa que me disse que nasceu de novo. Eu não sabia que tal experiência era possível. E então eu tive um encontro muito dramático com Jesus por meio da noite, em um quartel do exército. Deixe-me dizer-lhe isto. Você pode fazer muitas coisas e permanecer o mesmo. Você pode orar, você pode se juntar a uma igreja, você pode se tornar membro, você pode fazer todos os tipos de coisas e permanecer o mesmo. Mas quando você encontrar Jesus, você nunca mais será o mesmo. Isso é revolucionário. Devo falar a um grupo de jovens no sábado à noite e quero levar-lhes uma mensagem revolucionária, porque o Evangelho é uma mensagem revolucionária. Quando não é revolucionário, não é o Evangelho. Então, a sua própria maneira, e eu não sabia que o Senhor falava com as pessoas naquela época, mas ele me indicou que queria que eu jejuasse um dia por semana em 1941. Devo dizer, sem ser arrogante, que tenho feito isso desde então, de 1941 até o presente.
Frequentemente jejuo por mais tempo, até 3 semanas ou mais. Mas calculei outro dia que, tendo feito isso por tantos anos que sou cristão, jejuei mais de 3.000 dias, o que dá mais de 8 anos. Se o Senhor tivesse me dito, quero que você jejue 8 anos, eu teria ficado chocado. Mas levando uma semana de cada vez, consegui. Vou lhe dizer que nunca mais voltarei à prática do jejum. É muito importante. Então, vamos olhar para algumas das pessoas que fizeram isso. Abra no final de 1 Samuel, o último versículo de 1 Samuel, é muito interessante. Eu já era pastor na Inglaterra, em Londres, e decidi que ia jejuar uma semana. Então pensei comigo mesmo, alguém já jejuou por uma semana e sobreviveu? Eu pensei, será que vou sobreviver a isso? E deixe-me dizer a vocês, americanos, se você nunca estivesse na Inglaterra, os ingleses aquecem seus corpos, não suas casas. Então eu sabia que ia ser frio e foi. Então eu estava pensando, você sabe, alguém poderia jejuar 7 dias e sobreviver? E aconteceu de eu olhar o último versículo de 1 Samuel, e diz sobre os homens de Jabes Gileade. Então eles tiraram seus ossos, que são os ossos de Saul e seus filhos, e os enterraram sob a tamareira em Jabes Gileade, e jejuou 7 dias. Essas são as últimas palavras de 1 Samuel. Eu disse a mim mesmo, se eles conseguiram, eu consigo. Afinal, eles eram agricultores. Tinham de cuidar do gado e de outras tarefas agrícolas. Eles não foram capazes de apenas sentar e não fazer nada, e jejuaram 7 dias. E Deus abriu meu coração e entendimento para ver como isso é revolucionário. Essas 3 ou 4 palavras no final de 1 Samuel. Porque 1 Samuel na história de Israel é o livro de declínio, divisão e derrota. E no final de 1 Samuel, os filisteus derrotaram os israelitas e os expulsaram de suas cidades, de modo que fugiram pelo Jordão para o leste, e Davi, cuja única esperança da nação, retorna a Ziclag e descobre que os amalequitas tomaram a cidade e a queimou e levou embora todas as mulheres e os filhos de Davi e seus homens. Você não poderia escolher um momento de desastre maior. Mas se você olhar em 2 Samuel, é o contrário. É um livro de recuperação, reencontro e vitória. E qual foi a virada? Os homens de Jabes Gileade. Não acho que seja possível enfatizar demais a importância do jejum. Foi isso que trouxe a mudança, o ponto de virada. Então vamos ver alguns outros. Vejamos o conhecido personagem Jonas. Vamos ver Jonas capítulo 3. Tenho certeza que a maioria das pessoas aqui conhece a história de Jonas. Ele era um profeta e Deus lhe disse para ir para Nínive, leste. E ele se levantou e foi para o oeste. A direção exatamente oposta. Analisei cada passo que Jonas deu a partir de então, foi um passo para baixo. Ele desceu das montanhas para a planície, da planície para a cidade, da cidade para o navio e do navio para o mar. Então deixe isso ser um aviso para você, não retroceda. Porque a partir desse momento, cada passo que você der será um passo para baixo. Jonas é um personagem favorito meu, acho que quero relatar algo que aconteceu, acho que em 1970, 1971 pode ser. Nos primeiros dias orvalhados do reavivamento carismático, quando o orvalho ainda estava fresco na grama que agora evaporou, e eu me tornei associado de 3 pregadores bem conhecidos, Bob Mumford, Charles Simpson e Don Basham.
Quero dizer, éramos muito simples, mas deixamos claro que Deus nos colocou juntos. Bem, isso foi uma ameaça para todos os outros no corpo de Cristo, basicamente. E então, naquela época, Dennis Benitti, o reitor da Igreja Episcopal de São Lucas em Seattle, Washington, era um dos líderes do movimento carismático. Então as pessoas, os líderes em Seattle, e eu formamos pastores em Seattle, por um curto período, decidiram que tinham que fazer algo a respeito porque havia muita discórdia, divisão e mal entendidos. Então eles convidaram todos os pregadores carismáticos conhecidos que estavam viajando, cruzando a América com navios que passavam a noite e nunca se encontravam, para vir a Seattle para, acho, 3 ou 4 dias juntos. Eles disseram: não temos dinheiro para pagar sua passagem, mas todas as noites os enviaremos em pares para uma igreja local e assim vocês poderão levantar o dinheiro para a sua passagem. Não era uma razão muito espiritual para nos enviar, mas era isso. E eles nos garantiram que você nunca sairá 2 vezes com o mesmo pregador. Bem, na primeira noite quero sair com Larry Christensen. Na segunda noite saí com Larry Christensen. Na terceira noite saí com Larry Christensen. Bem, você sabe, e Johannes e Erna entenderão isso pelo histórico de minha esposa como uma ex-luterana dinamarquesa. Os luteranos, bem na verdade, um pastor luterano era como um trapo vermelho para um touro para Lídia. Levou quase o fim de seus dias para superar isso. Então eu realmente não acreditava que houvesse bons luteranos, e eu tenho que dizer isso para minha vergonha. Mas depois de passar 3 noites com Larry Christensen, disse a mim mesmo: tenho que concordar que há pelo menos um bom luterano, e somos amigos desde então. Mas de qualquer maneira, sentamos lá cerca de 30 ou 40 pessoas reunidas em uma grande sala, e olhamos umas para as outras e não sabíamos o que fazer. Por fim, um dos irmãos católicos disse: tenho de lhes dizer, irmãos, a verdade. Tenho medo de todos vocês. Todos disseram o mesmo. Eu não sei o que foi realizado. Passamos o dia inteiro discutindo o batismo nas águas e aquele cenário particular em que você tem católicos e episcopais e presbiterianos e batistas e pentecostais. E o que você tem? O batismo nas águas era uma coisa extremamente controversa. Eles passaram meio-dia em demônios, onde eu era realmente o foco. De qualquer forma, passamos por isso e fiz amigos que duraram pelo resto da minha vida. E agradeço a Deus por isso. Mas de qualquer forma, no final, eu tinha sido um pastor lá brevemente. Então eu conhecia alguns dos pastores e eles estavam conversando entre si e disseram: sabe, não organizamos essas reuniões para impactar a cidade de Seattle. Marcamos as reuniões para pagar as passagens do pregador, mas na verdade eles causaram muito impacto na cidade de Seattle de que quaisquer reuniões que organizamos para isso. Então eu estava no avião. Agora isso é muito subjetivo, mas eu estava no avião voltando para Fort Lauderdale e meio que meditando como é que reuniões não foram marcadas com o objetivo de impactar a cidade, causaram mais impacto na cidade do que as reuniões marcadas para esse fim. Eu senti que tive uma pequena conversa com o Senhor. Isso é subjetivo. Bem, senti que o Senhor me disse: diga-me com quem tive mais problemas, com Jonas ou com o povo de Nínive? Então pensei sobre isso e disse: Senhor, quando você endireitou Jonas, não teve problemas com o povo de Nínive. E senti que o Senhor me disse: quando eu endireitar os pregadores, não terei problema com o povo. E ele não disse: os outros pregadores. Eu quero que você saiba disso. Acho que há uma verdade profunda nisso. Mais tarde, juntamente com Bob Mumford, Charles Simpson, Don Basham e Ian Baxter, deveríamos reunir o corpo de Cristo. Foi fácil. Você pode reunir o povo de Deus. Você sabe o que é difícil de se reunir? São os pregadores, os ministros. Mas nós percebemos isso, e digo sem nenhuma atitude de crítica. Não são as ovelhas que separam o corpo, são os pastores. Você pode reunir ovelhas, mas reunir pastores exige um milagre.
De qualquer forma, essa é minha pequena introdução à minha história de Jonas. Agora você sabe que Jonas teve uma segunda chance, graças a Deus por uma segunda chance. E ele entrou na cidade, se você leu no capítulo 3. Então Jonas se levantou e foi para Nínive de acordo com a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade extremamente grande, com uma extensão de 3 dias de viagem. E Jonas começou a entrar na cidade no primeiro dia de caminhada. Então ele clamou e disse: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então o povo de Nínive acreditou em Deus, proclamou um jejum e vestiu-se de saco, desde o maior até o menor. Bem, eu disse a mim mesmo, isso é incrível. Porque a simples declaração de Jonas teve um efeito tão poderoso em uma cidade tão grande e perversa? Concluí que era porque ele havia atravessado a barriga da baleia. Quero dizer, ele não falou sobre o julgamento de Deus de um aspecto teórico. Era muito real para ele. E o mais incrível é que toda a população de Nínive, esta cidade muito perversa e violenta, se arrependeu desde o chefe, o rei, até o menor. Eles proclamaram um jejum e ninguém foi autorizado a comer ou beber, nem mesmo o gado. A cidade inteira jejuou. Não há outro jejum que eu conheça como esse em qualquer lugar da Bíblia. O interessante é que Nínive teve um profeta uma vez e se arrependeu. Israel teve muitos profetas muitas vezes e nunca teve um arrependimento paralelo. Você sabe que eles dizem que a familiaridade gera desprezo, e temo que isso seja verdade para alguns de nós. Estamos tão familiarizados com a Bíblia que não sentimos seu impacto. De qualquer forma, não preciso entrar na história de Nínive em grandes detalhes. O fato é que um dia, ou possivelmente mais de um dia de jejum, mudou toda a história de Nínive. E Nínive foi poupada do julgamento de Deus por mais de 100 anos. O interessante é que Nínive foi poupada, o norte de Israel não foi poupado. E Nínive foi o instrumento de julgamento de Deus sobre o norte de Israel. Há uma lição para isso. Portanto, há uma cidade inteira, uma cidade pagã perversa, cuja história inteira foi mudada por meio da oração e do jejum. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.